Sustentabilidade no transporte é algo muito necessário, porque a gente está falando de um setor que mais de 25% das emissões de CO2 são a partir do transporte rodoviário. Então, para o cliente que busca a sustentabilidade, busca a descarbonização do seu supply chain, digamos assim, é necessário que eles tenham uma solução. Como o nosso propósito sempre foi ser uma solução completa, esse é o objetivo da Hater, né? Com essa transição de frota, com esse investimento pesado em frota, movida a energias alternativas, justamente para trazer essa solução para o cliente que busca a descarbonização do seu escopo 3. Olá, ouvintes! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Vanice Nakano e aqui no podcast Amplum Biogás temos o compromisso de disseminar conhecimento sobre biogás, biometano, transição energética, valorização de resíduos e muito mais. Hoje recebo como convidada Vanessa Reiter Pius, vice-presidente de ESG da Reiter Log. É formada em administração de empresas, com ênfase em marketing, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e possui especialização em gestão de empresas familiares pelo INSPER. Sua atuação vem consolidando a liderança da Haterlog em logística verde no Brasil. Paralelo à atividade empresarial, Vanessa busca contribuir com o debate público em torno da promoção da descarbonização do transporte rodoviário. É uma das integrantes da Biogás e foi reconhecida no prêmio Executivos de Logística do Ano em 2024, na categoria Destaque ESG, promovido pelo veículo de imprensa Mundo Logística. E antes de chamarmos nossa convidada, um breve recado para você, ouvinte. Se você acompanha o podcast Amplum Biogás, é porque valoriza um debate estratégico sobre energia, resíduos e descarbonização, certo? Então, que tal trazer sua organização para apoiar nossa iniciativa por meio de patrocínio? É uma parceria onde sua marca ganha visibilidade qualificada e nós conseguimos manter nosso podcast no ar com qualidade e aprofundamento das discussões, sempre focando na valorização de resíduos e na transição energética. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Será um prazer ter sua empresa ao nosso lado nessa jornada. Bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui hoje conosco. Obrigada, é um prazer estar aqui. E a você também, ouvinte, muito obrigada por estar aqui conosco. Saiba que esse trabalho só faz sentido, pois sabemos que você nos acompanha. Já aproveito para deixar aquele pedido de sempre, que é compartilhar esse episódio, seguir nas redes sociais, marcar as 5 estrelinhas, pois tudo isso mostra a relevância do conteúdo e ajuda a chegar a ainda mais pessoas. Este episódio com a Vanessa faz parte de uma série de entrevistas que teremos com consumidores de biogás e biometano. O nosso objetivo aqui é levar ao público a visão da demanda, das expectativas dos atuais e potenciais clientes desse setor. Então, se você ainda não ouviu o episódio anterior com a Renata Ferrari e da Yara, já salva aí no seu tocador para ouvir logo em seguida deste aqui. Então, vamos lá. Vanessa, como de costume, a gente gosta de quebrar o gelo do nosso convidado, aproximando o nosso convidado dos nossos ouvintes. Então, para isso, o que a gente faz? A gente pede uma curiosidade, algo que saia um pouco daquela vida profissional. O que você gostaria de compartilhar com nossos ouvintes? Então, eu vou compartilhar para mim a minha melhor novidade do ano, da vida, que eu não estou aqui sozinha falando com vocês. Está eu e a Sarinha, que está dentro da minha barriga, a Sara, que chega aí no ano que vem. Então, além de empresária, né, também agora sou mamãe. E uma menininha. Que legal. Nossa, a gente fica muito feliz que você compartilhe, né, essa novidade tão importante aí conosco. E meus parabéns, felicidades e muita saúde para vocês duas. Muito obrigada. Que legal, muito bom. Então vamos lá, Vanessa. Para que o nosso ouvinte se aproxime de vocês, conta, né, para nós quem é a Haterlog, né, de maneira breve, para que o nosso ouvinte possa entender e compreender bem como que vai ser a nossa conversa de hoje. Então, a Haterlog é um operador logístico que atende os países do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. E hoje somos líderes em logística verde no Brasil, né? O que é a logística verde? É uma logística sustentável que traz soluções de baixo carbono para os nossos clientes. Hoje temos a maior frota de caminhões 100% movidos a gás, utilizando biometano, né? Que é muito a pauta que a gente vai conversar por aqui. Além de elétricos por um last mile, elétricos pesados também.
Perfeito. Estudando um pouco vocês, me chamou a atenção positivamente o compromisso que vocês têm de que até 2035, 100% da frota será movida a energias alternativas. Né? E aí, o que me vem em dúvida? A pergunta que me vem é: por que investir, né? E esse posicionamento da Haterlog, por que investir na frota verde? É um diferencial de mercado? Vocês percebem um aumento de clientes que buscam por essa solução? Como que está hoje isso? Perfeito. Bom, a sustentabilidade no transporte é algo muito necessário, porque a gente está falando de um setor que mais de 25% das emissões de CO2 são a partir do transporte rodoviário, né? Então, para o cliente que busca a sustentabilidade, busca a descarbonização do seu supply chain, digamos assim, é necessário que eles tenham uma solução. Como nosso propósito sempre foi ser uma solução completa, esse é o objetivo da Hater, né? Com essa transição de frota, com esse investimento pesado em frota, movida a energias alternativas, justamente para trazer essa solução para o cliente que busca a descarbonização do seu escopo 3. Perfeito. Hoje, contratar um transporte, seja com fonte de caminhão elétrico, biometano, ele é mais caro ou mais barato que se eu for contratar um transporte a diesel? A gente ainda enfrenta algumas barreiras, como um CAPEX de investimento ainda maior, falando de um veículo elétrico a gás versus um veículo a diesel, né? Mas a gente vem colhendo bons resultados operacionalmente quando investimos principalmente no biometano, né, no gás, e a gente tem que fazer esse projeto ser produtivo, né? Então a gente cria um projeto realmente a quatro mãos, que eu sempre falo, né? Ele não é uma solução de balcão. Claro que algumas rotas eu consigo trocar o diesel pelo gás e tem alguma diferença de preço, mas eu sempre falo, né? O crédito de carbono que uma empresa estaria pagando, né? Para reduzir a sua emissão de CO2, ela já vai estar podendo reduzir na veia utilizando um transporte descarbonizado. Uhum, legal, interessante essa perspectiva. E como você comentou já no início, a Haterlog ela tem várias filiais, né? Atende em Brasil e outros países. E quais os desafios para você colocar esses caminhões para rodar, não contando com o diesel em todo o trajeto? Porque diesel a todo posto você tem, a cada esquina você tem. Qual que é os desafios de colocar esses caminhões para rodar em tantas filiais, em tantos diferentes locais que vocês rodam? Perfeito. No início foi ainda mais desafiador, né? Hoje a gente já conta com 4 pit stops de abastecimento de biometano, que foi uma estrutura, a gente fala, né, que nosso projeto aqui não é só de transporte, ele é de infraestrutura também. Então a gente acabou criando essa infraestrutura para as próprias rotas da Haterlog, né? Então a gente criou corredores verdes, que a gente chama assim, saindo da região sudeste até a região sul, que é o nosso principal eixo de atuação, né? E podendo abastecer 100% com biometano. Então, hoje a gente tem pontos de abastecimento em São Paulo, que já são 2, um em Barueri e outro em Tapecerica da Serra. Outro ponto de abastecimento é em Quatro Barras, que é pertinho de Curitiba, né? E também aqui em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, onde é a nossa matriz, e fica bem próximo à região metropolitana de Porto Alegre. Com isso, a gente consegue cobrir esse eixo, né, esse corredor verde, e atende os mais diversos clientes nessas regiões. Onde eu não tenho biometano, a gente utiliza o combustível de transição, que é o gás natural, né? O GNC, então, aí falando. Claro que ele é um combustível de transição frente ao diesel, mas o biometano é o que a gente vem realmente perseguindo. Então, a gente trabalha em conjunto com os clientes, definindo as rotas, né? E aí, montando esses projetos, definindo quais são os fluxos que a gente vai seguir com esses veículos. Hoje, o cliente de vocês, eles que buscam o gás, você tem sentido uma preferência nítida entre o biometano e o gás natural? A gente vê de tudo, tá, Vanice? Desde aquele cliente que não sabe a diferença ainda do gás natural para o biometano, Ok.
e desde aquele cliente que tem metas sérias, comprometidas, targets, né, de curto e de longo prazo, e quer essa migração para o biometano, porque tem, obviamente, uma emissão quase que um carbono negativo quando a gente fala, né, visto que o biometano é um carbono que, né, já cumpriu seu dever aí na atmosfera e volta como um combustível, né, a gente fala de uma emissão biogênica. Perfeito. E aí agora você me comentou, né, você falou que sai de São Paulo, e aí vocês vão fazendo essa distribuição, esses pit stops, né, seguindo aqui para o sul. Sendo assim, a minha pergunta é: quem são os fornecedores atuais de biometano de vocês? Quem são, onde que eles estão localizados e como que vocês fazem, né, essa distribuição para efetivamente garantir a autonomia dos caminhões? Sim. Atualmente a gente tem diversos fornecedores, a gente começou uma parceria muito forte lá atrás com a Agel, né, que são parceiros nossos, inclusive em uma joint venture aqui para uma usina de biometano que a gente vai ter para um futuro, aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem biometano deles, tem biometano da Cocal, que também é um cliente e fornecedor, né? Que a gente acaba consumindo aí o biometano. Diversas outras companhias, o Grupo Urca, né? Diversas outras companhias que acabam nos fornecendo. A gente não tem um contato de exclusividade, digamos assim, né? Mas depende muito aí da questão comercial e a gente acaba tendo aí diversos parceiros, né, para atender essa nossa demanda que hoje já é bem expressiva. E aí, por essa demanda ser bem expressiva, é até um ponto que eu ia te perguntar para a gente explorar um pouco mais, dessas notícias recentes, né, de que vocês estão efetivamente investindo, então, em uma planta aí no Rio Grande do Sul, Capão do Leão, correto? É o nome do município? Isso, Para é na poder região ter. sul aqui do estado. A Reiter faz parte de um grupo, né, em que tem uma empresa do agro, que chama Estância del Sur, em que a gente acaba tendo dejetos, principalmente de bovinos, né? Em que esse esterco acaba virando também uma fonte de biometano. E essa é a ideia, criar uma economia 100% circular, né? Como a gente já tem com alguns outros clientes, como a Copersucar, por exemplo, que a gente abastece, né, o açúcar com o próprio biometano deles, então é um círculo quase perfeito, né, digamos assim. E a ideia também é poder utilizar esse resíduo, que é muitas vezes um problema, para ser uma solução para os nossos caminhões e para os nossos clientes. Uhum, não, muito interessante. Qual que é a expectativa dessa planta entrar em Ela operação? está em tramitação de licenças e tudo mais, a ideia é provavelmente final de 2027, né? Uhum, ok, muito bom. Um pequeno intervalo aqui comercial, Vanessa, eu vou te pedir uma breve licença, você e os ouvintes. Além das consultorias, a gente tem a comunidade Amplum, um espaço virtual que reúne profissionais para networking e constante aprendizado, conexão e conhecimento de verdade. Assinando nossa comunidade, você terá acesso a masterclasses, encontros online, networking e tira dúvidas. Biblioteca Amplum Biogás e ainda pode fazer perguntas aos nossos convidados, como hoje estamos tendo aqui essa conversa com a Vanessa. Para assinar, basta acessar o nosso site www.amplumbiogas.com.br. E voltando agora, Vanessa, qual que é o volume hoje, né, estimado de biometano que vocês utilizam, que vocês consomem? E aí, já emendando essa pergunta, dentro daquela meta né, de até 2035, vocês terem a frota de vocês todas baseada em energias alternativas, quanto disso, se é que vocês já têm, né, previsto, quanto que vocês imaginam ter de contribuição do biometano? Perfeito. A gente hoje utiliza basicamente, em sua maioria já está sendo biometano, né? A gente está falando de 290 caminhões 100% a gás, né? A gente está falando de mais de 2 milhões de metros cúbicos, né, de consumo. E a nossa meta é cada vez mais depender menos do GNV, né, do GNC, no caso, e migrar para esse biometano em sua totalidade. Isso ainda depende muitas vezes da infraestrutura, então hoje a gente tem esses nossos pitstops, tem parceria também com alguns outros
outros clientes, como eu comentei da Copersucar, né? Tem uma L'Oréal que tem o seu próprio biometano. Então, a gente trabalha em diversas modalidades. Mas a ideia, a gente não acredita em uma única solução, né? Muitas vezes para o last mile não fecha a conta colocar um VUC a biometano, né? Então, a gente trabalha às vezes com VUC elétrico, por exemplo, mas também vamos testar o VUC a gás, né? Tudo que é uma nova tecnologia ainda tem um CAPEX de investimento um pouco maior nesse início, né? Mas a gente vem destravando essas barreiras para trazer qual é a solução melhor para cada cliente, né? Então, a ideia até 2035 é ir migrando do diesel, principalmente para o gás, tá? O que é o VUC que você comentou? VUC é um veículo de perfil menor, né? É um tipo de veículo, isso. Entendi. Desculpa as gírias da logística. Os termos que a gente ainda não conhece. Então, é um caminhão que, esse caso, por ele ser um pouquinho menor, faz mais sentido o elétrico. Aquele caminhão que você encontra no centro urbano, né? Tá. Que normalmente é a diesel. A gente já tem aí mais de 40 elétricos. E não cabe uma carreta, por exemplo, para entregar numa franquia de um shopping, né? Já tem de boticário, por exemplo, né? Então, ao invés de entrar com uma carreta, você acaba indo com veículos menores, né? Repartindo essa carga em veículos menores. Compreendido. Considerando que você tem essas várias matrizes, né, de fornecimento de energia para as frotas de vocês, quando vocês passaram a sair do diesel para o gás e do gás para o biometano, a gente sempre ouve falar que às vezes os próprios motoristas têm uma certa resistência, né, que é diferente. É mito? Realmente é diferente? Vocês que estão no dia a dia, o que o pessoal ali do dia a dia diz entre um combustível e outro? Nossa, no início foi muito desafiador, agora já tá normalizando mais, né? Mas eu me lembro que no início até, como eu sou muito ativa aqui no marketing da empresa também, e nessa parte institucional, a gente teve que quebrar alguns paradigmas, né? De motoristas, por exemplo, que achavam que era uma bomba de Hiroshima, né? Um caminhão a gás iria explodir, etc. Então, isso realmente é mito, né? Muitas vezes o caminhão a gás ele é até mais seguro do que o caminhão a diesel, porque o diesel, se ele derrama numa rodovia, tem risco da explosão, e já o gás em contato com o ar, ele se dissipa, Perfeito. né? Não havendo aí essa explosão, né? Então, tiveram algumas barreiras, né, da gente poder começar. Imagina, são mais de 390 motoristas que saíram do diesel e vieram para os caminhões a gás, né? Ou que, enfim, com certeza não operavam gás em outra companhia. Certamente não. Muito bom. Voltando um pouco assim no olhar do cliente de vocês e essa necessidade pela descarbonização, né, da redução da pegada. Hoje vocês consideram a necessidade de compra de certificados ou, no caso de não haver o biometano, entrega física, que eu acho que não é o caso de vocês, porque acho que ficou muito claro que vocês têm muito bem traçado o teu corredor verde, mas vocês precisam contar com a compra de certificados ou pensar em separar, né, a compra do atributo ambiental da molécula em si, pensando assim, se precisar, às vezes, a compra de um gás natural? Isso ainda, a gente brinca aqui, né, que a gente tem os mais diversos tipos de gás. O gás com atributo, o gás sem atributo, né, então ainda tá surgindo muito essa conversa, tanto aqui internamente quanto com o cliente. Muitas vezes o cliente ainda não está exigindo o atributo, né? Então, tem diversas condições, às vezes, na compra do biometano com atributo, sem atributo, né? Então, a gente ainda está entendendo um pouco como que vai ser esse movimento, né? Do Segov, Sebio, enfim, das REC, de entender também com esse papel, como que vai funcionar esse papel na prática, se o meu cliente vai ter interesse, que ele vai ser o maior beneficiado disso, né? Mas ainda é algo novo, né?
Não que a gente não tenha não esteja se preocupando, sim, acho que é algo importante da gente olhar, mas os clientes ainda não veio esse movimento ainda tanto por parte do nosso consumidor, né? Correto, tá tudo muito. Todo mundo tá esperando, né? Muito A a legislação, coisa se assentar, né? Uhum. Não, exato. tranquilo. Até eu vou deixar uma dica aqui para o nosso ouvinte, que lá no episódio 18 a gente teve, né? Quem quiser, não tiver ainda bem familiarizado com essa temática de gás REC, que a Vanessa própria já mencionou, pode ir lá ouvir sobre o episódio que nós tivemos com o Fernando Giacchini do Instituto Totum. Então lá a gente ouviu e a gente vai deixar na descrição. Né? Eu tive reunião com ele na semana passada Isso. para falarmos sobre isso. O Instituto Totum é nosso parceiro aqui também, a gente já certifica os nossos inventários de emissão de CO2. Então é algo, né, bem inovador no mercado da logística, muitas empresas ainda nem medem a sua emissão, a gente já está certificando de terceira parte, inclusive, né? Vanessa, pensando assim, como vocês lidam com essa volatilidade de preço de biometano? É uma questão para vocês? Porque a gente sabe, né? O gás natural ele é muito mais conhecido, é um valor que a gente vê, o mercado conhece, sabe o que é. Falou de preço do biometano, é sempre muito um burburinho, né? O pessoal fica muito afoito, ai, qual que é o real preço do biometano? Isso é uma questão para vocês? Como que vocês lidam com isso? Até para a gente ter uma segurança na nossa operação e passar essa segurança para o nosso cliente, a gente precisa ter contratos de longo prazo, né? Então, contratos com um índice já conhecido de reajuste, que muitas vezes eu vou ter que negociar também com o meu cliente, né? Então, acredito que esse não seja uma grande questão aqui internamente. Ok, não, tranquilo. E para vocês hoje, que é outra coisa que também a gente discute e ouve muito, né? Viabilidade econômica do biometano frente ao gás natural. Então, quando a gente, né, entra em debates a respeito do quanto que o biometano ele tem as suas vantagens, muito bate-se no preço mas o biometano tende a ser mais caro. Sim. É uma realidade para vocês também? Mesmo. É uma realidade, a gente, inclusive, tem conversas com os clientes, aquele cliente que exige o biometano, aquele cliente que não exige para ser o gás natural, por exemplo, né? Mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar, né? Então, tem o seu atributo ambiental, que a gente sabe que é uma redução muito forte, né? Muito, muito significativa, né? Então, como tudo isso ainda tem um preço maior, né? E aí paga-se por esse valor, né? Por esse valor agregado a mais por essa molécula. É. Uhum, Mas o tranquilo. cliente tem que estar disposto também, né? Tem que O estar preço é disposto. mercado. Tem que estar O preço disposto é mercado. exato, e tem que ter valor disso, né, dentro da sua política. Uhum. Vanessa, que incentivos, falando até, né, de questão de que incentivos ou políticas públicas você acredita que ajudariam a acelerar a adoção do biometano no transporte como um todo? É algo que vocês sentem? Com certeza, é algo que a gente sente na pele, porque hoje em dia a gente não tem, né? A gente fez tudo, falando lá de 2021, algo que a gente começou muito forte, né? O seu, sei lá, a segunda maior frota, acredito que não tem metade do que a gente tem de número de caminhões, né? Principalmente transportadora. E eu vejo que para esse mercado existir realmente, a gente vai precisar ter alguns incentivos, né? Já se falou aí no governo, inclusive já fui a Brasília em alguns eventos que se falou, por exemplo, do free flow, né? De pedágios, né? As questões de taxas, de PVA, enfim, que são diferentes. Então a gente precisa realmente avançar nesses incentivos, né? Ter uma política de renovação de frota a nível Brasil também, que hoje uma idade média da frota do Brasil é de, até então que eu tinha visto, de 20 anos, né? Então, tudo isso acaba depreciando o transporte no Brasil e tornando a concorrência, digamos assim, algo que não é fair, né? Porque você está com um veículo novo, Euro 6 a gás, versus um veículo Euro, sei lá o quê, de 20 anos de idade média, né? Exatamente. Então, a gente tem que evoluir no Brasil para uma frota mais nova, né?
ter essas políticas com relação ao gás. Acho que também vai começar a incentivar também o transportador a trazer ele mais para essa realidade, né? Além dos clientes também, né? Tem muito cliente que quer e não quer pagar, ou quer tirar uma fotinho pro LinkedIn. Não funciona, né? A gente tem que ver isso na prática, realmente. Eu sempre fico pensando, a gente tem uma política invertida, né? Deveria haver um incentivo exatamente. A troca de frota não é só uma troca pensando até na parte ambiental, porque a gente sabe que um veículo antigo ele vai emitir muito mais gases poluentes do que um veículo novo, mas também a questão até de segurança, né? Porque um caminhão muito antigo, ele não vai ter todos os requisitos de segurança no trânsito, tal qual os veículos mais novos, né? Com Então, realmente certeza. é uma questão que a gente está atrasado mesmo, não? Contribui em todos os sentidos, né? A gente ter essa renovação. Uhum. Não, legal. Eu também percebi bastante a tua atuação, Vanessa, nessa questão de valorização de mulheres dentro da companhia. Isso nos chama muita atenção, né? Aqui na Amplon, a gente somos também, né, uma equipe de mulheres, só que é um setor historicamente muito masculino, certo? Como que você trata disso num setor tão masculino? Falar da importância da mulher. Eu vejo que vocês, inclusive, têm motoristas, né? Um incentivo a ter motoristas. Eu achei isso muito legal. Se pudesse comentar um pouco como que vocês lidam. A gente valoriza muito isso, né? Não só a sustentabilidade, mas também a diversidade, a inclusão, né? Ano passado a gente criou aí uma escola de motoristas mulheres, que foram formadas aqui dentro, já empregadas, né? E hoje a gente tem mais de 40 mulheres motoristas, né? Até tem que pegar esse dado mais atualizado, mas a ideia é que todos tenham a mesma oportunidade, né, Vanice? Então, os clientes também têm cada vez mais aderido isso, porque não adianta a gente ter a mulher motorista e não ter uma condição para ela, por exemplo, na estrada ou nos nossos próprios filiais, no cliente, né? Lógico, porque você quer dizer que muitos das estruturas, às vezes, não vai ter algo que possa recebê-la. Exato, exato. Entendeu? Então, tem o vestiário masculino e não tem o feminino, por exemplo, né? Tá. Isso vocês têm que ter esse cuidado também para ela ter mínimo de condições para poder trabalhar bem. Compreendido. Muito bom. Vanessa, algum outro ponto que eu vou pedir até para você nos adicionar? Como última pergunta, a gente costuma pedir uma mensagem final e também alguma recomendação, seja livro, seja filme, seja podcast, qualquer coisa que você gostaria de deixar aqui para que o nosso ouvinte possa também acessar. Aí depois a gente deixa o link para que ele busque mais facilmente. E também aproveitar nessa mensagem final, se você quiser desejar e comentar qualquer coisa que a gente por acaso não abordou, por favor, fique à vontade. Perfeito. Bom, acho que a maior mensagem aqui falando de sustentabilidade, transporte, né, e nas empresas, nesse ecossistema que é o Brasil, que o Brasil é feito. Acho que nós somos a prova de que é preciso acreditar numa migração, né, para novas tecnologias, para uma economia mais verde, né, e isso só é possível quando todo um ecossistema está comprometido. Então não adianta apenas um ator, né? Eu falo que a Reiter é líder em logística verde, mas ela não é nada se não tiver os clientes que apostam nela, né? E então a gente ainda está nessa batalha no dia a dia construindo essa história. Então eu convido a todos, né, que buscam uma economia mais verde para se unirem a nós, seja como fornecedor, seja como cliente, né? Para que a gente possa aí fazer a diferença nessa nova página da história do transporte que a gente está escrevendo no Brasil. Acho que a gente pode falar assim, é um grande marco a gente migrar lá antigamente, né, nos primórdios do transporte com a carroça, com o cavalo, veio o diesel e agora é a época de vir o gás, né? Então, aqui já é uma realidade, acho que a provocação aqui justamente é para mostrar que já é uma realidade e
é possível, né? Então, acho que é mais ou menos essa a mensagem que eu gostaria de deixar. E para quem quiser saber mais da Hater, a gente já tem alguns podcasts gravados, né? Tem um que eu gosto muito, que é com a Mari do Zero ao Topo, que vocês devem conhecer, que a gente fala da história, né, da Hater. Então, acho que é um podcast que todo mundo que ouve gosta bastante de histórias de empresários, né? E famílias empreendedoras. A Hater é uma empresa familiar que tem uma história bem bacana por trás. Então, quem quiser saber mais, assistam aí nosso episódio no Zero ao Topo. Que bom, boa, excelente sugestão. E, Vanessa, eu só tenho a agradecer. Eu acho que vocês realmente estão se posicionando e provando que sim, é possível sair da dependência do combustível fóssil, né? A transição energética, ela está aí e não é fácil, mas ela é possível, né? Então a gente só tem realmente a agradecer vocês por todo esse conhecimento que vocês têm passado por meio das mídias e também por estar aqui conosco e compartilhar com os nossos ouvintes um pouco, né, de toda essa atuação incrível que vocês têm. Muito obrigada. Obrigada, Vinícius. Obrigada aí os ouvintes. E a você, ouvinte, mais uma vez, muito obrigada por ficar conosco até aqui. Mande-nos sua opinião, perguntas e sugestões. Nosso e-mail é contato@amplumbiogas.com.br. Este podcast é produzido por Amplum Biogás, empresa que oferece consultorias e cursos para o mercado de biogás e biometano. Conheça mais sobre o nosso trabalho em amplumbiogas.com.br. E nas redes sociais é só buscar por @amplumbiogas. Lembre-se de deixar o seu like nesse episódio e recomendá-lo para os seus amigos que possam gostar do tema. Na divulgação desse episódio, temos o apoio da Biosfera Comunicação. Ficamos por aqui e um abraço de toda a equipe Amplum.